que a doutrina bíblica da predestinação é tão odiada? Os arminianos, wesleyanos, pelagianos, semi-pelagianos, independentes ou qualquer outra posição que por fim dará no mesmo resultado, apesar de apresentarem a receita de forma diferente, mas lá no fim o resultado será a autonomia e o livre-arbítrio humano, estabelecendo tudo o que eles assim decidirem. Por fim, aqueles que não aceitam a doutrina da predestinação, eles colocam Deus no banco dos espectadores. E eles, os homens, se tornam as figuras centrais aí de todo o plano redentor. Então, se você está nessa lista dos que odeiam a doutrina da predestinação, eu quero ainda fazer um apelo aqui. E ler aqui para você algumas coisas da Escritura. Veja, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 8, e os versículos 29 e 30 e 31. 29 e 30, diz assim: pois aqueles que de antemão, que Deus conheceu de antemão, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o que notamos aqui? Que o plano redentor, o plano eterno de Deus para a salvação dos eleitos, ele vai se concretizar, porque é Deus que começa. E o que está em jogo aqui? O seu Filho. Não é a glória do homem, não é a salvação do homem em si, mas a glória do Filho, porque os que são predestinados, eles o são para serem conformados com a imagem de Jesus. Então a doutrina da predestinação, por isso que lá em Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo foram predestinados para isso, porque está envolvida a glória do Filho. Mas note aqui, se você é um desses que odeia a doutrina da predestinação, e eu espero que Deus quebrante o seu coração, o texto mostra que há uma cadeia de acontecimentos que depende do acontecimento anterior e se estabelece o posterior. O texto diz que Deus conheceu de antemão, e o termo conhecer aqui é um conhecer de relacionamento, é claro, é um conhecer de amor. E ele então, aqueles que ele conheceu, ou seja, aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, ele então, o que ele fez? Predestinou. Então, os mesmos que foram amados num sentido para alcançar a salvação, foram predestinados. O mesmo que foram predestinados para Jesus, eles serão chamados. E esses que são chamados, eles são justificados. E esses que são justificados, o texto deixa muito bem claro que eles serão glorificados. Aqui tudo é dito no passado. Então, o que temos? Uma cadeia de acontecimentos que, de fato, acontecerá conforme estabelecido. No entanto, na perspectiva da heresia arminiana, da heresia wesleyana, da heresia semi-pelagiana ou pelagiana, ou qualquer outra posição contra essa verdade bíblica, por isso uma heresia, eles acabam desmontando as afirmações do texto. Por quê? Nem todos que Deus amou serão predestinados. Eles defendem isso. Nem todos os que são predestinados, porque o predestinado ou o eleito para o arminiano é aquele que Deus já viu no fim que se firmaria. O predestinado para o wesleyano é aquele que entra dentro do barco da igreja visível e se ele ficar lá. De qualquer forma, no fim, como eu já disse, é a decisão humana que vai estabelecer. Mas, no caso deles, nem todos que Deus conheceu serão predestinados, nem todos que serão predestinados serão chamados, nem todos que serão chamados serão justificados e nem todos que serão justificados, por fim, serão glorificados. Na realidade, se você pegar, vai acontecer um decréscimo,
Porque no caso deles, Deus amou de forma salvadora e eficaz a todos e por fim vai glorificar quantos? Então não haverá o acontecimento que é antecedente e consequente da promessa presente em cada um desses termos. Que é dito que aos que Deus conheceu, Ele predestinou, e os que predestinou, Ele chamou, e os que Ele chamou, Ele justificou, e os que Ele justificou, Ele glorificou. Então, se você odeia essa doutrina, se você detesta, eu quero dizer para você que você está detestando uma doutrina que exalta o poder, a soberania e a graça de Deus. E quero aqui ler mais uma passagem, presente num texto que vocês conhecem bem, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. A palavra de Deus diz assim, de forma muito bem clara. E isso tudo, mais uma vez, glorificando Cristo Jesus. Observe, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou, olha só, a mesma ideia de Romanos. Em amor nos predestinou para ele, a mesma ideia lá de Romanos. Para quem? Para Cristo. Para sermos adotados como seus filhos. O efeito já da justificação aqui, né? Porque se no caso dos hereges, né, seja, como eu já disse, arminianos, semi-pelagianos, porque o fim de tudo é igual, aqui está dizendo que Deus predestinou para ser adotado. No caso de alguns sistemas aí, precisa primeiro garantir que vai aceitar para depois, lá no fim, selar a tal chamada. Mas aqui diz que Deus faz isso segundo o quê? Segundo o que ele prevê nas pessoas, o que ele adivinha que será uma escolha futura? Não, o texto diz que é segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus. Observe então que a eleição aqui, a escolha e a predestinação, ou seja, o destino antecipado, traçado para os que Deus escolheu, é feito em torno da pessoa de Jesus, para a glória de Jesus, garantido por Cristo, e isso tudo para glorificar a graça de Deus no amado, em Cristo Jesus. As pessoas que odeiam essa doutrina estão odiando a maneira de Deus salvar. Eles podem até confessar Jesus, eles podem até falar que Jesus é o Salvador, eles podem até ser alcançados por essa graça que eles negam existir. No entanto, conscientemente, há aqui uma rejeição de uma verdade bíblica. E nós não podemos nos calar. E eu estou, de fato, até lamentando que alguns reformados estão olhando a rejeição dessa verdade bíblica aqui, defendida em vários concílios, em vários reformados, em várias confissões reformadas, estão hoje só dizendo, é uma opção. Não é opção, não. É uma heresia, é uma rejeição da verdade bíblica. Os que não entendem, os que têm dificuldade de entender, todos nós sabemos, é assim mesmo. E não depende de total compreensão para sermos salvos, é pela graça. No entanto, uma vez sendo inimigo dessas verdades, essa pessoa se revela uma pessoa que está com o coração ainda endurecido para aquele que é soberano na nossa salvação. E eu espero que não seja você um desses. Não odeie a doutrina da predestinação, porque ela é bíblica. Ela está fundamentada num Deus soberano, gracioso, eterno, que é onisciente, onipotente, e ele sabe de tudo. E ele estabeleceu todas as coisas conforme o propósito de sua vontade. Que Deus nos abençoe e que possamos olhar para Jesus como aquele que há de garantir esse plano de Deus, para o louvor e glória de sua graça. Que Deus te abençoe.